Bem, o que falaremos hoje, né? A gente tem aqui dois convidados, né? Tenho muita honra aqui de dividir esse painel com eles, de moderar esse painel. Vamos falar sobre as invenções da área de biotecnologia no setor agro, setor de extrema relevância para o nosso país, né? Então a gente vai trazer duas visões aqui muito interessantes, uma visão da indústria representada pela Bayer, uma das empresas líderes globais em crop science, com um enorme portfólio de patentes em diversos países, com legislações de patentes diferentes. Então, o Gonçalo vai trazer uma visão mais global, os desafios enfrentados por uma empresa do porte da Bayer. Por outro lado, traremos aqui também a visão da Embrapa, né, uma empresa pública brasileira, que, dentre outras atribuições, tem foco em pesquisa e desenvolvimento na área de biotecnologia. Então, uma visão nacional né, de empresa pública, vai ser muito interessante esse debate. Enfim, sem mais delongas, vou apresentar nossos palestrantes aqui formalmente, para que eles possam iniciar a sua apresentação. Vou quebrar o protocolo aqui da BPI, que me pediu para fazer essa apresentação do Gonçalo em inglês, porém, ele é quase um português native speaker. Então, ele me pediu que fizesse em português. Então, vamos lá. Gonçalo Rovira é o diretor regional de propriedade intelectual e licenciamento para a América Latina no Grupo Bayer. Nasceu em Buenos Aires, Argentina, possui mais de 20 anos de experiência na área jurídica. Após estudar Direito na Faculdade de Direito da Universidade Católica Argentina, em Buenos Aires, iniciou sua carreira profissional no Poder Judiciário Nacional. Trabalhou como assistente do Dr. Carlos Maria Rothman na Câmara da Suprema Corte de Apelações em assuntos comerciais. Anos depois, iniciou sua prática privada como associado no escritório jurídico Browns Salas. Em 2004, obteve o título de mestrado em Propriedade Intelectual e Comércio no Franklin Pierce Law Center. Em 2005, o Dr. Rovira ingressou na Monsanto Company, onde começou a trabalhar como consultor jurídico no Departamento de Propriedade Intelectual. Em 2007, mudou-se para a Argentina para atuar como gerente sênior de assuntos jurídicos para a região do Cone Sul. Já em 2014, atuou como diretor regional de propriedade intelectual e licenciamento para a região da América Latina. E desde 2019, Gonçalo assumiu responsabilidades regionais em propriedade intelectual nas unidades de negócios do Grupo Bayer, Ciências da Saúde e Ciências Agrícolas, na região do Cone Sul, além da estratégia de licenciamento para a região da América Latina. Dr. Gonçalo Rovira é ainda professor na Universidade de San Andrés, no programa de mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação na Argentina. Agora eu vou apresentar nossa colega da Embrapa, Simone Sayuri Tsuneda, é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, mestre em Fisiopatologia Médica, com concentração em Neurociências pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e doutor em Ciências, também pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Possui formação complementar em Propriedade Intelectual pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual e pelo INPI. Tem experiência em genética molecular, principalmente aplicada à área de neurologia, com ênfase em síndromes epiléticas e malformações do córtex cerebral. Atua na área de propriedade intelectual, mais especificamente em patentes na área de biotecnologia e biologia molecular. Atualmente é supervisora de propriedade intelectual da Embrapa desde novembro de 2021. Muito obrigada pela presença dos dois. Então, eu convido agora meu colega Gonçalo para fazer sua apresentação. Boa tarde para todos. Muito obrigado aqui por a BPI, por o convite, muito especialmente também para meu colega Edson Souza, que ele foi quem convidou também para ser aqui palestrante do hoje. Para mim é um prazer ter para mim amigo e colega no time de Bayer de IP para a Latinoamérica. Meu português não é
tão fluido como parece. Então, eu acho que vou mudar para inglês e depois, para esta noite, posso praticar um pouquinho mais o pão de açúcar. So, main purpose of the presentation. O propósito da minha apresentação Não é essa apresentação, por favor. É Gonçalo. Eu acho que essa apresentação é de outro table topic. Bueno, Bem, enquanto as questões técnicas são resolvidas, eu acho que os aspectos mais importantes que temos que contemplar hoje são como que o setor agrícola impacta na sociedade atual, e um dos aspectos principais que nós temos como parte deste congresso este ano é como que essas tecnologias importantes envolvidas com o PI podem ajudar a criar um ativo sustentável, trazendo os benefícios para a nossa sociedade. Então, a minha agenda preparada para hoje vai endereçar 3 partes. A primeira sendo relacionada a inovações em ciência crop, que, resumindo, se vocês não sabem, nas tecnologias avançadas, tecnologias de colheita, e isso traz benefícios para as demandas atuais. As questões de considerações legais em termos do foco especificamente no Brasil, e os aspectos em termos de como eu diria poder criarmos qualquer tipo de mal-entendido com o título deste painel, como a Gabriela mencionou, e depois eu compartilharei minhas conclusões. Muito bem. Então, o Grupo Bayer tem investido há mais de 25 anos em pesquisa e desenvolvimento, e eu vou concentrar hoje na minha apresentação mais na biotecnologia. Então, a biotecnologia tem um foco em 4 pilares principais em termos das colheitas de interesse. E isto é soja, o milho, a canola e o algodão. E eu diria que para conseguirmos falar sobre estas disciplinas, dessas 4 espécies, por assim dizer, os aspectos principais a serem considerados têm sido pensados através de pesquisa de um grupo multidisciplinar. E, às vezes, quando você pensa a respeito do envolvimento que isso pode ter em termos de recursos, talvez a sua visão não esteja tão certa. Os pilares são alguns dos componentes apenas na equipe de desenvolvimento, mas nós temos também cientistas de dados, e nós temos dados que estão envolvidos e pessoas envolvidas nas perspectivas das colheitas sobre o que tem que ser conseguido pelo setor agrícola. Evidentemente, com a modelagem, com novas questões previsíveis, com a IA, nos permitem definitivamente alcançar os objetivos que queremos alcançar. O pesquisa e desenvolvimento está dividido em 4 fases, e isso é importante. É importante de se enfatizar em termos do tempo dos esforços, o momento dos esforços e os esforços financeiros que têm que ser conseguidos em termos de se conseguir deletar eventos transgênicos, tendo na específica colheita que você queira conseguir fazer isso, essa solução
essa resolução. E neste momento, o que você vê, então, é o seguinte, você vai ter a fase 1, que é o ponto inicial na descoberta dos genes. E isso pode levar milhares de genes em termos da seleção de qual seria aquele que talvez seja usado de maneira a conseguir a prova do conceito, se esse gene de fato ajuda em termos daquilo que precisamos alcançar. Isso pode ser uma alternativa diferente em termos de conseguirmos, por exemplo, alguns sistemas ou, por exemplo, como lidar com secas, entre outras coisas, como exemplos de conseguir o que é definitivamente a prova do conceito que queremos alcançar usando essa tecnologia. Mas então você vai para as diferentes fases, fase 3 e fase 4, que eu diria que na fase 3 vai ser crítica em termos de que você, para ver se aquilo que você investiu e desenvolveu realmente funciona. Isso é científico. Então, uma ciência, você pode entrar numa situação em que você tenta alcançar os resultados, mas muitas vezes você tem fracassos, então você tem que começar de novo. Então, isso é realmente importante porque o tempo que consome em termos de botar o produto no mercado, conforme indicado, leva de 12 a 15 anos aproximadamente. Quando você vê, aqui tem 4 pilares-chave de tecnologia, na biotecnologia, basicamente como nós vemos aqui, os genes, as proteínas, mas agora o que se chama agora de RNA, ou mapeamento e edição genômica. Esses têm sido os 4 pilares em termos de investimento em pesquisa e desenvolvimento. E conforme vocês podem ver, é realmente importante em termos de obter a sustentabilidade, o melhoramento, e isso é difícil gerenciar a fertilidade. Então, realmente importante em termos de como você vai obter. Esses 4 pilares são úteis em termos de você alcançar o que você quer obter enquanto a uma solução. Então, passando por certos desenvolvimentos que realmente fazem uma referência importante em termos da primeira colheita que eu vou abordar, que é o algodão. E o algodão, como vocês podem ver, é o líder global. Como vocês podem ver nos números, nós temos aqui, no Brasil particularmente, nós temos por volta de 50% do mercado aqui com tecnologias biotecnologias postas em comércio, criando um grande benefício, particularmente no que diz respeito à persistência de herbicida e o controle de insetos. Como vocês podem ver, um dos principais inimigos dos fazendeiros, dos agricultores, são os insetos que competem em termos de comer as plantas. Então, tendo isso adaptado, essa planta adaptada que contém nela biotecnologia, isso provê um grande benefício em termos de controle dessa pressão dos insetos, e é claro que tem um benefício de reduzir o uso de inseticida, o que é um grande benefício no que diz respeito do ponto de vista ambiental. Se nós dermos uma olhada na soja, como nós temos orgulho de indicar que a primeira biotecnologia que foi concebida para o mercado sul-americano foi intacta. É a primeira semente de soja que tem 2 benefícios principais de biotecnologia. Primeiro, que é a resistência aos insetos, às pragas e a tolerância a glifosato e o maior rendimento. Essa biotecnologia tem sido um grande sucesso no Brasil e, conforme indicado no slide, você tem mais de 80 mil hectares,
ao redor de 42 milhões de hectares que foram plantados no Brasil em 2021, 2022 e a segunda geração dessas tecnologias, que é Intacta 2 Extend, que tem um segundo modo de ação com relação à pressão dos insetos, mas também a tolerância de herbicida, não apenas glicosfato, que também pepino, que é outra que tem sido um grande sucesso até o momento no mercado. Mas próximo temos o foco na terceira e quarta geração de novas sementes de soja com tecnologias que vão criar um grande avanço no mercado brasileiro. Em termos desse traço de tolerância herbicida da semente de soja, vai haver uma grande flexibilidade. As ervas daninhas se tornarão concorrência para a produção das fazendas por meio do uso de diferentes genes que possam ser tolerantes à difusão de herbicida. Isso cria um grande benefício e, é claro, aumenta o rendimento. Então, conforme declarado, existe um grande controle de benefícios que vão ser ótimos nessa quarta e quinta geração de biotecnologia. Em termos de milho, o milho tem sido um outro sucesso no Brasil, particularmente a nossa tecnologia VT Pro, que confere um outro modo de ação em termos de controle de insetos, fica abaixo do solo, mas também acima aquilo que está na planta. Então, esse foi um outro benefício em termos de controlar e obter o sucesso em termos da produção e do aumento de renda para os agricultores. E, é claro, também uma outra biotecnologia que foi lançada nos Estados Unidos, que será talvez a próxima geração a ser lançada aqui no Brasil também. Então, nas ilustrações, vocês podem ver aqui nas fotos como o controle, a rede de controle em uma das plantas está totalmente danificada. Esse aqui é o resultado das minhocas que têm matado a planta sob o solo. Mas, por outro lado, quando você tem aquela selecionada com o corn rootworm, e parece totalmente diferente. Então, esse é um exemplo em termos daquilo que você não vê no solo, mas que depois de um tempo você percebe os benefícios que esse tipo de biotecnologia traz. Existe um outro foco na nossa empresa em termos de como desenvolver um rendimento aumentado. Eu diria que um dos desafios é a capacidade do solo. Então, nós precisamos entregar um alto rendimento, mas em pequenas porções de terra, e a maneira como de fazer isso tem esse conceito de milho híbrido, que é de uma estrutura mais baixa, e isso realmente é de um desenvolvimento importante, porque isso é fantástico em termos de gerenciar esse tipo de tecnologia. É incrível com o uso de outras técnicas, como agricultura digital, que tem ajudado em termos de saber quais são os aspectos específicos que é preciso abordar em um campo. Isso beneficia também o equipamento, porque existem benefícios em termos de como ter acesso, em termos de não se ter os híbridos de milho mais altos. Isso é muito bom. Existe muito potencial na nossa região em termos dos benefícios que podemos criar. Então, como vocês podem ver no mapa, a América do Sul está aí, então ela é parte. Nós já começamos com uma abordagem na fase 4 e também estamos tendo essa abordagem de biotecnologia
que está bastante avançada na fase 3, e o que está por vir é a abordagem de edição genômica que nós começamos a desenvolver, mas isso é uma realidade que vocês verão no Brasil em breve. A promessa de progredir na agricultura regenerativa. Nós aumentamos a produtividade das fazendas para uma população crescente, nós ajudamos os agricultores a se adaptarem à mudança climática, nós restauramos e reduzimos o impacto negativo da agricultura no meio ambiente. Requer 5 das nossas plataformas, biotecnologia, química, biológico e ciência dos dados. Soluções inteligentes combinando o físico e o digital são o futuro da agricultura, um futuro que aumenta a produtividade, a agricultura regenerativa, o futuro da agricultura. Então, isso é realmente, eu diria que isso tem a ver com o que nós estamos fazendo e estamos tentando alcançar em termos de moldar o futuro, mas cuidando dos aspectos principais em termos de como nós regeneramos essa agricultura de maneira a cuidar dos recursos naturais, o que é crítico. Se você não cuida do solo, você sabe que isso terá um impacto também nos benefícios dos produtos. Mas indo para as considerações legais, a Simone vai falar da sua perspectiva. Eu gostaria de compartilhar com vocês esses aspectos em termos de ter essas considerações legais, em termos de como proteger esse tipo de invenção e qual a diferença entre a variedade de plantas e de... Então, é importante saber que nós temos esses dois sistemas que se encontram, são legislados por duas diferentes leis. Aqui no Brasil nós temos a lei da propriedade industrial, que essencialmente cobre as patentes, e uma patente vai ser protegida se estiver condizente com os requisitos que são os padrões que o Brasil adotou, o Acordo TRIPS, que envolve a novidade, passo inventivo e aplicação industrial. Então, se uma invenção se classifica em termos de requisitos de patentabilidade, tem que ser protegida por patentes. É importante mencionar que aqui, quando nós estamos falando desses produtos de biotecnologia ou processos de biotecnologia sujeitos à proteção, o que é realmente uma coisa que é protegido por lei, e tem aquilo que não pode ser patenteado, que seria os seres naturais, os materiais biológicos encontrados na natureza ou isolados, incluindo genomas ou plasma, processos naturais. Então, é importante mencionar que a entidade de lei da proteção de variedade de planta é uma outra legislação e diferentes requisitos que precisam ser definidos para que uma variedade seja protegida. Isso é uma novidade do ponto de vista comercial, uniformidade, estabilidade e diferenciação. Esses requisitos foram definidos pela convenção pela qual o Brasil é membro. E a ótica da proteção aqui é a variedade das plantas e o material propagado. Então, voltando para a pergunta em termos do título que nós temos para esse painel, as sementes não são protegidas por patentes. Esses são os materiais de propagação os materiais de propagação que são a autoridade governamental que cuida da análise e da emissão de certificado de preenchimento de requisitos é SNPC, que é o Serviço Nacional de Produção de Cultivares, e o exame, é importante mencionar, é totalmente diferente em termos daquilo que nós temos que enfrentar no INPI, que
que leva menos de um ano, por volta de um ano. Então, dentro das limitações dessa lei, o que nós temos é uma isenção de criadores, de lucradores, de agricultores e isenção de matérias-primas para consumo. Então, em 1978, é uma lei que o Brasil, e eu diria que a maior parte dos países da América Latina se tornaram membros dessa organização. São um princípio bastante harmonizado em termos de como essa proteção aos joineiros para as variedades foi adotada. Ainda que o Brasil tenha assinado a norma de 1991, que foi adaptada à lei brasileira. E indo para a lei de propriedade intelectual, o que nós temos aqui, vemos é que nós temos produtos e processos, e como vocês podem ver, é totalmente diferente. Nós vamos ver isso em mais detalhe em seguida, mas isso essencialmente o que tem a ver com moléculas recombinantes de DNA, construtos de recombinantes de DNA, sequências genéticas. Isso está sob proteção da lei de propriedade industrial. E o que é importante mencionar aqui, eu acho que esse é o novo avanço, a nova notícia que nós temos tem a ver com a emissão em nota técnica pelo INPI, que basicamente temos o grande benefício que temos aqui, o princípio da estabilidade das relações, permitindo o melhor entendimento das posições técnicas do INPI no que diz respeito à lei da propriedade industrial. E tem uma parte específica de biotecnologia. Isso também é um grande benefício, ter maior previsibilidade pelas normas emitidas pela INPI. O importante é que os eventos transgênicos sejam considerados patenteáveis por muitos anos. Isto é bom em termos de se ter uma boa definição e, eu diria, um critério em termos de como fazer as avaliações de novidade e propriedade industrial. Então, e sem entrar em muito detalhe, um dos pontos que eu acredito que são realmente importantes e que, graças ao INPI, que tem dedicado tempo à emissão desse tipo de resolução, isso dá clareza sobre o que pode ser patenteado sob a lei. Isso é do ponto de vista do inventor, é crítico em termos de saber de maneira antecipada que a sua invenção e que parte da invenção será protegida pela lei. Então, como vocês podem ver, esses são exemplos em termos dessa nota técnica emitida, incluindo não apenas produtos que nós vimos no slide anterior, mas também aqui nesse slide, que tem mais a ver com método ou processos de biotecnologia e como obter uma planta transgênica. Então, isso realmente é um avanço e deve ser considerado como um modelo a ser levado em consideração por outros países da América Latina, sem entrar muito em detalhe. E, para concluir, a agricultura regenerativa, a sua visão é produzir mais com menos e restaurando mais. Então, isso é realmente importante, conforme foi visto no vídeo, em mais detalhe. Nós temos uma abordagem holística no que diz respeito a entregar as três combinações de tecnologia. Isso aqui é sementes e comércio que eu cobri hoje, a proteção de colheita e a tecnologia digital, que é uma importante ferramenta em termos de alcançar os benefícios de um rendimento aumentado, parcerias. Também parcerias também são críticas em termos de se ter essas soluções, de dar escala a essas soluções de agricultura regenerativa. E eu vou dizer como reflexo que a BI, a propriedade intelectual, é um pilar fundamental para lançar
Sem a API é importante trazer esse tipo de tecnologia para o mercado. E o que realmente é importante aqui é nós temos a oportunidade em termos de que nós venhamos a ter um investimento, um ambiente de investimento sustentável. Então, muito obrigado. Eu agora vou passar a palavra para a Simone, para que ela possa dar a sua apresentação. Obrigado. Será que eu posso falar? Pode. Pode com esse microfone aqui, ó. É com esse? Aquele não funciona. Aquele não funciona? Tá. Minha apresentação vai entrar? Ah, peraí. Pronto. Capa, né? Porque como a gente é uma empresa de pesquisa agropecuária, o nosso público está no campo, né? E a gente está aqui num público muito urbano. Então, eu vou falar um pouco para vocês do que a gente faz, o que a gente é, né? Como empresa pública, aliás, muito legal como empresa pública eu estar aqui falando com vocês. E aí eu falo um pouco de como é que a gente utiliza esses dispositivos legais para a gente trabalhar as nossas tecnologias, para a gente utilizar a API, né, em prol de estratégias do setor público. Tá? Então, vamos lá. Bom, a Embrapa é uma empresa de pesquisa agro, né, uma empresa brasileira. Nós somos uma empresa pública, estamos completando 50 anos agora, e somos vinculadas ao Ministério da Agricultura. Então, nós estamos vinculadas ao Executivo Federal. Tá? Nós integramos e nós encabeçamos o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, junto com outras instituições de pesquisa, com órgãos reguladores, órgãos de fomento e empresas privadas também. Né? Então, nós estamos uma empresa pública e, por consequência, a nossa função é uma função muito social. A nossa missão está muito ligada à segurança alimentar, então a gente fornecer melhores produtos agroalimentares, né, mas sempre respeitando e buscando soluções que visem a preservação dos nossos biomas, da nossa biodiversidade. Como um país mega diverso, a gente não pode deixar de trazer soluções que respeitem a nossa biodiversidade. Né? Então, é um desenvolvimento socioeconômico, promover esse desenvolvimento socioeconômico aliado à conservação do meio ambiente. Tá? Nós somos uma empresa relativamente grande, temos mais de 7.800 empregados no momento, né, e dos quais mais de 2.000 são pesquisadores, a maioria deles doutores. Tá? E, além disso, nós temos analistas, assistentes e técnicos que trabalham tanto no apoio à pesquisa, como na gestão, na parte administrativa, enfim. É uma empresa que está espalhada por todo o Brasil, desde Roraima até o Rio Grande do Sul, nós temos unidades de pesquisa, então nós estamos presentes em todos os biomas brasileiros e trabalhando com a maior quantidade de espécies que vocês podem imaginar. Então, nós trabalhamos desde espécies amazônicas até espécies temperadas. Então, quando a Embrapa foi criada, lá em 1973, na década de 70, nós éramos um país que tinha uma forte dependência de importação para alimentar a nossa população. E hoje, como vocês todos sabem, nós somos um país que é uma potência agro. Né? E eu tenho muito orgulho de dizer que grande parte disso é responsabilidade do trabalho da Embrapa durante esses 50 anos. Tá, então, são 43 unidades descentralizadas de pesquisa ao redor do país e 22 unidades centrais que ficam lá no prédio da sede em Brasília, que é onde eu atuo. Tá? Além disso, nós temos uma atuação internacional um tanto quanto marcante. A gente tem presença em quase todos os continentes, com parceria com os maiores institutos de pesquisa, né, e participação em redes mundiais de pesquisa em quase todos os continentes. Né. Uma participação também, a gente apoia muito o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores na negociação de políticas globais. Né, e a gente também subsidia o governo brasileiro nessas negociações estratégicas para o agro. Então, a gente está sempre muito presente, junto com o Ministério da Agricultura e com o governo federal, em diversos fóruns internacionais de políticas públicas globais. A gente tem representante em quase todos os fóruns ligados ao agro, né, tanto representantes da pesquisa quanto da gestão da empresa. Tá? E, além disso, nós temos 2 laboratórios virtuais no exterior da Embrapa hoje, por meio dessas nossas parcerias, um nos Estados Unidos, com a ARS, e outro na Europa, em Montpellier, na França. Bom, então, assim, nós temos, como eu comentei, né, são 43 centros de pesquisa, são
quase 8.000 empregados, a gente atua nas mais diversas áreas, bioeconomia, gestão de risco, agricultura digital. E uma das áreas que a gente atua muito fortemente é a biotecnologia, né? A biologia molecular e a geração de novas soluções por meio da tecnologia vegetal, e é por isso que eu estou aqui. Voltei. Bom, eu acho que uma das razões para eu estar aqui é que a Embrapa sempre participou muito da elaboração e da articulação das políticas de propriedade intelectual do país. Então, eu sei, porque eu não estava lá presente ainda, mas eu sei que a gente trabalhou muito, por exemplo, na elaboração da política de proteção de cultivares, né? Tanto isso é muito valorizado dentro da nossa empresa, que a nossa primeira política de propriedade intelectual ela foi publicada internamente na empresa em 1996, que é o ano da publicação da nossa lei de propriedade industrial recente. Então, a gente usa tanto os mecanismos de proteção sui generis, né, que é a proteção de cultivares, que é o nosso modelo básico de negócio de licenciamento e de transferência das tecnologias de base social. Elas são feitas por meio das cultivares protegidas junto ao SNPC, ao MAPA, quanto à proteção patentária. E a proteção patentária, ela é uma base concreta, ela tem auxiliado muito a gente, servindo muito a gente como ferramenta, como uma base concreta dessas novas parcerias que a gente está buscando. A Embrapa, ao longo das últimas décadas, tem se abrido a parcerias, principalmente com o setor privado, e as patentes, as tecnologias que nós patenteamos ou que nós buscamos patentear, né, nessas parcerias, elas têm sido um objeto constante dessas nossas parcerias, desses nossos contratos, desses acordos de cooperação. Tá? Mas, mais do que isso, agora, avaliando esses anos todos de atuação, a gente percebe uma relevância muito estratégica para o país. Né? A gente, como uma empresa que tem trabalhado muito fortemente pelo desenvolvimento econômico do país, a utilização da propriedade intelectual teve esse papel muito importante da apropriação da nossa produção tecnológica. Né? Então, nós produzimos para o país, nós trabalhamos muito fortemente com capacitação dos nossos pesquisadores nos melhores e maiores centros de pesquisa ao redor do mundo. Nós trouxemos eles para cá e aí nós fizemos o quê? Nós trabalhamos, desenvolvemos as nossas tecnologias e a propriedade intelectual vem como uma estratégia para o país de apropriação dessa produção tecnológica para que a gente possa desenvolver não só como um fornecedor de alimentos, né? Então, nós temos diversas parcerias com instituições públicas e privadas ao redor do mundo, e isso foi muito facilitado e viabilizado pelo que está previsto na Lei de Inovação e nas legislações que estão no escopo desse marco legal. E aí, ao longo desses anos, a gente veio construindo esse portfólio. Né? O nosso portfólio de ativos de propriedade intelectual hoje, esses são números dos processos que nós temos ativos. Né? Ao longo da nossa história, nós depositamos muitos pedidos de patentes, muitas cultivares têm sido protegidas, mas atualmente nós temos, a maior parte são patentes e cultivares. Cultivares, a grande parte no Brasil, porque nós desenvolvemos muitas tecnologias, muitas cultivares para enfrentar as pragas e as questões ambientais brasileiras. Né? Mas também nós temos patentes tanto no Brasil quanto no exterior. E é interessante de avaliar que, assim, dos cerca de 400 processos vigentes que nós temos hoje, cerca de 50 processos patentários nossos, eles tratam de tecnologia vegetal. Né? Então, são processos patentários que são tecnologias relacionadas muito à modificação genética, né? Organismos geneticamente modificados. Então, tecnologias no escopo usando técnicas de DNA recombinante, silenciamento gênico por meio do RNA interferente, né? E eles são muito voltados tanto para a resistência e tolerância a estresse biótico, controle de pragas, quanto a resistência e tolerância a estresse abiótico, seca, alcalinidade, questões relacionadas a solo e a clima. Né? E aí, como é que a gente trata isso? A gente, como a Gabi falou muito bem aqui, a gente tem essa questão específica da legislação brasileira, né, do artigo 10 e do artigo 18, que nos impede de fazer a proteção de organismos e seres vivos e partes de seres vivos que não sejam micro-organismos geneticamente modificados. Né? Mas, como vocês viram lá atrás, a gente também leva muita proteção para o exterior, porque a gente tem muita parceria fora. Então, a gente sempre constrói um quadro reivindicatório amplo. Né? A gente vai depositar um pedido de patente no INPI, que
99% das nossas prioridades, obviamente, são depositadas no Brasil, mas as reivindicações de de processo, elas também vêm acompanhadas de reivindicações de produto. Então, a gente reivindica plantas e partes de plantas, sim, os micro-organismos que entram nos processos de geração dessas plantas geneticamente modificadas e as moléculas e as sequências que a gente viu pela nota técnica que elas são protegíveis, dependendo da modificação que você realiza nelas, né? Então, assim, mesmo sabendo que alguma coisa dali o examinador ele vai canetar, ele vai tirar, a gente sabe que muito provavelmente a gente vai levar isso para o exterior para viabilizar alguma parceria, alguma exploração comercial. E aí, nesse sentido, a gente precisa sempre pensar de uma forma mais ampla na hora de construir esses pedidos de patente. Eu preciso mencionar aqui que essa questão da patenteabilidade de seres vivos, ela foi um objeto de discussão dentro da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, né? Dentro da estratégia, nós tivemos vários diálogos técnicos que foram construídos e foram conduzidos a partir de consulta pública. Esses diálogos técnicos eles tiveram participação tanto de membros do governo quanto da sociedade civil. Nós da Embrapa acompanhamos alguns desses diálogos técnicos em apoio, inclusive, ao Ministério da Agricultura, apoio técnico, e um deles foi o diálogo de patentes 1, que tratava de patenteabilidade. E as discussões elas giraram muito em cima do artigo 10 e 18 da LPI. E foi muito interessante observar que, assim, o debate foi muito produtivo, foi muito intenso, mas a ausência de consenso ela foi do início ao fim. Então, é extremamente polêmica mesmo essa questão quando a gente fala de Brasil. Talvez no exterior isso esteja muito mais azeitado, isso esteja muito mais pacificado, mas no Brasil realmente a polêmica ela se consolidou, né? Não houve um consenso. E uma das sugestões que entrou no relatório, então, desse diálogo técnico foi a sugestão de diminuição nas restrições à patenteabilidade de material biológico, mas sem deixar de observar o escopo de proteção concedido pela Lei de Cultivares. Uma vez que lá atrás, né, quando a gente assinou o Acordo TRIPS, a gente escolheu ter uma proteção sui generis para vegetais e ter a Lei de Propriedade Industrial, a gente não pode, a gente tem que sempre tomar cuidado na hora de aumentar o escopo de patenteabilidade, de observar outras legislações vigentes, inclusive para não ferir direitos alheios, né? E no que diz respeito à aplicabilidade da legislação vigente, assim como o Gonzalo, não posso deixar de citar a nota técnica que o INPI publicou recentemente. É uma nota técnica que é inegável que isso traz um avanço para a gente no exame de pedidos de patente, que envolve essas tecnologias, né? A parte de biotecnologia, para a gente da Embrapa, isso trouxe um benefício muito grande, uma clareza muito grande. Isso, com certeza, traz um aumento da segurança jurídica. Mas eu, como especialista da biotech, eu não pude deixar de observar que o escopo dessa nota técnica está voltado para tecnologias associadas a plantas transgênicas. O que isso significa? São plantas que recebem DNA de outro organismo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tecnologias agora que estão dominando os estudos de biotecnologia como edição gênica, e que isso está sendo tratado, por exemplo, pela nossa Comissão Técnica de Biossegurança, muitas vezes como não transgenia e não precisa de desregulamentação, para a gente ainda não está claro como é que isso vai ser tratado no escopo de uma proteção patentária, né? E isso é algo que eu venho questionando o INPI, né, às vezes que eu tenho oportunidade, e eu tenho certeza que eles estão discutindo isso agora, porque a gente enche muito o saco deles, mas é algo que realmente não está previsto nessa nota técnica e eu até dei uma cutucadinha lá atrás quando foi feita a consulta pública. Bom, então, assim, para fechar, eu tentei ser um pouco mais rápida, né? Então, para fechar, eu acho que eu vou falar um pouquinho dos desafios futuros para o Brasil, né, como instituição pública aqui presente, né? Então, a gente vai estar sempre com essa questão do incentivo à inovação versus a proteção de recursos genéticos. Isso é uma dicotomia que a gente vive diariamente na Embrapa, né? Nós somos uma empresa que está sempre tratando de conservação de recursos genéticos, mas a gente também está tentando trazer soluções para aumentar a produtividade, inclusive para diminuir as áreas cultivadas, né? Então, produzir mais alimento com menos áreas cultivadas diminui desmatamento, isso é muito mais sustentável para a gente. Mas como é que a gente faz isso?
né? Então, isso é algo que a gente vai ter que estar sempre... isso é algo que a gente vai estar sempre em discussão quando a gente trata de patenteabilidade de seres vivos, né? Os produtos de edição gênica, como algo mais a curto, médio prazo, né? Então, são modificações genéticas, são organismos geneticamente modificados, mas não necessariamente eles são transgênicos. Então, como é que isso vai ser tratado no Brasil? Além de toda a polêmica que a gente tem no mundo ao redor das tecnologias de CRISPR, né? No Brasil, como é que a gente vai poder proteger as nossas tecnologias que são resultantes disso? É uma pergunta que eu recebo o tempo inteiro, tanto de pesquisadores da Embrapa quanto de parceiros externos. E eu ainda não tenho essa resposta, porque ainda não me foi dado isso. Tá? E algo agora também um pouco mais, tomara, né? Um pouco mais imediato, é a assinatura do Tratado de Budapeste. Né? A gente, como órgão público, a gente tem tentado auxiliar o MDIC, né, na tramitação de realmente a gente aderir a esse tratado. Para a gente, como instituição brasileira de pesquisa, isso nos incorre altos custos, ainda mais empresa pública, que a gente está sempre dependendo de orçamento da União e de fomento de agências financiadoras. Então, traz um alto custo para a gente. É uma dificuldade operacional enorme você enviar organismos, principalmente quando são organismos geneticamente modificados, as questões de biossegurança são muito fortes, são muito marcantes. Então, é muito difícil enviar isso para as autoridades depositárias no exterior. O Pedro, que está aqui me vendo, ele sabe bem disso. Então, assim, com certeza, aderir ao Tratado de Budapeste vai auxiliar não só as empresas brasileiras, né, o sistema de inovação brasileiro, o contexto de inovação brasileiro, como também os parceiros que vêm trabalhar com a gente no futuro. Tá certo? Então, é só uma propagandinha aqui para ver se eu mobilizo mais gente para me ajudar nessa. E é isso, gente. Eu agradeço e estou à disposição. Muito obrigada, Gonçalo. Muito obrigada, Simone. Nós tivemos aqui 2 palestras muito interessantes. Agradeço em nome da BPI já. Óbvio que nós teremos aí um tempo para as perguntas, mas o que eu gostaria de comentar, e já pegando um gancho com o tema do nosso congresso desse ano, né, PI como indutora da igualdade social, é importante a gente perceber, olhando para as 2 palestras, com visões, né, perspectivas diferentes, o lado de uma empresa pública brasileira, a perspectiva de uma multinacional do porte da Bayer, que tudo converge para soluções inovadoras, tecnologia para a área do agronegócio, e isso se desdobra para questões sociais. Ambos mencionaram questões de sustentabilidade, as parcerias, o apoio a fazendeiros, isso independente do porte, né? Então, muito interessante conseguir fazer esse vínculo com o tema do nosso congresso. Nós temos ainda 9 minutos aproximadamente, então eu gostaria de abrir para as perguntas. Quem quiser, por favor, fazer alguma pergunta, pode levantar o braço, que elas vão levar o microfone. Temos uma pergunta? Eu não estou conseguindo ver as perguntas e os comentários do chat. Você pode ver para mim, por favor? Não. Alô, agora sim. Desculpa, meu nome é Roner Fabri, sou de Porto Alegre. Vem trabalhando bastante dentro da área do vinho, sobretudo com Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves, onde tem o Jorge Tonieto, lá, que é um grande pesquisador local e fez seu doutorado na França, trouxe uma bagagem grande com relação às denominações de origem. Não está diretamente ligado à proteção de sementes por patentes, mas está ligado ao desenvolvimento de cepas ou ao desenvolvimento de plantas específicas para o clima da região. Recentemente, a gente está sendo consultado bastante para produtores de azeite, que está se desenvolvendo uma indústria de azeite de oliva muito forte no sul do Brasil. A Embrapa Clima Temperado Pelotas foi acionada. Vocês têm alguma política específica com relação ao desenvolvimento da parte de azeites e desenvolvimento específico de indicações geográficas para essa região que a gente possa contar? Não sei se eu fugi um pouco do tema, peguei de calça curta aí nessa história, mas... Me pegou um pouco de calça curta. A Embrapa, como
como empresa de pesquisa, né, como ICT, né, a gente trabalha muito apoiando comunidades que buscam, né, proteção de indicação geográfica. Né, nós não trabalhamos diretamente com isso. A gente tem uma linha de pesquisa, assim, a gente tem um grupo de pesquisa, né, que tem atuado trabalhando com azeite, mas que eu saiba, eles não trabalham no desenvolvimento de novas variedades e nem na adaptação de variedades ao Brasil, como é de costume com outras culturas. Né? Eles trabalham mais em tecnologias de qualidade, né? E de avaliação já do óleo, né? Extraído da oliveira. Nós não temos as políticas da Embrapa, elas não são específicas para culturas, né? Nós temos políticas gerais e portfólios de pesquisa para as diferentes culturas, e aí nós temos políticas que tentam se adaptar e serem aplicadas a todas as nossas linhas de pesquisa dentro do que é possível, né? Então, assim, o que eu posso dizer para você se você acionou o pessoal da Clima Temperado e não conseguiu ainda ter uma resposta, então venha falar comigo, que daí eu dou uma cutucada. Né? Eu acho que é uma linha de pesquisa super interessante e que está tentando realmente deslanchar dentro da empresa. Tá? E com o Tonieto, você está muito bem assessorado na parte de indicação geográfica. Então, assim, dentro da empresa, ele é o nosso maior especialista. Mais alguma pergunta? Não? Bom, também não temos perguntas no chat, mas de qualquer forma, tanto o Gonçalo quanto Simone deixaram seus e-mails, caso queiram fazer perguntas posteriormente, fiquem à vontade. Gostaria, mais uma vez, de agradecer pela presença, por terem aceito o convite, foram excelentes palestras. Agradeço também a quem assistiu, e é isso. Encerro por aqui, então, o painel de número 6. Muito obrigada a todos. Boa tarde.